Me acusaram de roubar uma loja, e a acusadora era minha própria tia. Olha, se alguém me dissesse que um dia eu ia ser acusada de roubo, eu ia rir na cara da pessoa, porque, sinceramente, quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu nunca fui nessa vida é ladra. E ainda mais da forma que foi, dentro de uma loja, no meio de todo mundo olhando, passando vergonha, e para piorar, quem levantou o dedo para me acusar foi simplesmente a minha própria tia. Sim, sangue do meu sangue, carne da minha carne, aquela que me viu crescer, que me dava bala escondida da minha mãe e que fazia miojo para mim quando eu ia dormir na casa dela. Só que, meu amor, nem tudo que reluz é ouro. E hoje eu entendi o real significado daquela frase parentes: se não atrapalhar, já ajuda demais. Porque olha, a palhaçada que essa mulher fez comigo não tem tamanho. Mas calma que eu vou contar desde o começo para vocês entenderem como essa fofocada começou. Tudo começou quando eu fiquei desempregada. Tava difícil, viu? Porque hoje em dia parece que se você não tiver pós-graduação, doutorado, PhD, 3 línguas fluentes e experiência desde berçário, ninguém te contrata. E aí, quem apareceu oferecendo uma oportunidade? A própria tia Cida. Ela tinha uma lojinha de variedades aqui no centro da cidade, aquelas lojinhas que vendem de tudo, de pregador de roupa a calcinha de algodão. E como ela estava precisando de alguém para ajudar no caixa e na organização, me chamou. E eu, na inocência, na boa vontade, aceitei. Afinal, trabalhar com parente é mais seguro, né? Só que não. No começo estava tudo maravilhoso. Tia Cida me tratava super bem, fazia até cafezinho para mim, dizia que eu era a melhor funcionária que ela já teve, e olha que eu nem tinha carteira assinada, tá? Era aquele famoso bico de família, sem direito, sem contrato e sem garantia. Mas como eu estava precisando, eu aceitei. A gente ria, fazia fofoca dos clientes, falava da vida alheia, tava parecendo até novela. Só que, do nada, o clima começou a pesar. Tia Cida começou a ficar estranha, começou a reclamar que estava sumindo mercadoria, que o caixa não estava batendo, que tinha coisa fora do lugar. E eu, na inocência, ainda ajudava a procurar, via câmeras, fazia contagem de estoque, revisava a nota. Até que chegou o grande dia da vergonha, do vexame, do escândalo. Era uma sexta-feira, a loja estava cheia, porque tinha chegado reposição nova e estava tudo na promoção. Tô lá, linda, plena, passando uma cliente no caixa, quando tia Cida chega do nada, com uma cara de quem chupou limão azedo, e solta, na frente de todo mundo: você acha que eu não percebi o que você tá fazendo, né? Você acha que eu sou burra? Eu paralisei na hora. Achei que ela estava falando com outra pessoa. Fiquei olhando para trás, para ver se tinha mais alguém ali, mas não. Era para mim. A mulher estava me encarando como se eu fosse uma criminosa de novela mexicana. E aí, minha filha, ela simplesmente dispara: cadê o dinheiro que você pegou? Cadê a mercadoria que sumiu? Você acha que porque é minha sobrinha eu não ia perceber? Pois hoje você vai se explicar, porque aqui dentro você não pisa mais. Gente, vocês não têm noção do que foi aquilo. A loja parou. Todo mundo olhando. A cliente do caixa ficou com a sacola na mão. A moça que estava escolhendo meia deixou as meias cair no chão. Até a criança que estava mexendo no balaio de brinquedo parou. E eu? Eu fiquei branca, suando frio, com as pernas bambas, sem entender absolutamente nada. E o pior é que ela começou a gritar, a fazer escândalo, dizendo que eu estava roubando ela, que eu estava metendo a mão no caixa e levando mercadoria escondida. E eu juro, por tudo, que eu não sabia nem de onde ela estava tirando aquilo. Nunca nem passou pela minha cabeça fazer um negócio desses. E ela, surtada, começou a abrir minha bolsa na frente de todo mundo, revirar tudo, derrubando minhas coisas no chão, achando que ia sair um botijão de gás de dentro da minha bolsa, porque do jeito que ela falava parecia que eu estava levando a loja inteira para casa. Eu ainda tentei falar, tentei me defender, explicar que aquilo não fazia sentido, mas ela não deixava. Gritava mais alto, falava que confiou em mim, que eu era uma decepção, que nem parente mais eu era. E para piorar, começou a gravar. Pegou o celular, enfiou na minha cara e começou: ó, gente, olha aqui, olha o que acontece quando você confia em família, olha quem é a ladra. E gravando, mostrando meu rosto, minha bolsa, minhas coisas no chão, e a loja inteira em silêncio, só assistindo aquele espetáculo de horrores. E eu, completamente em choque, sem entender de onde estava vindo aquela acusação absurda, só pensava em uma coisa: se eu sair dessa sem ser presa, já é lucro. Só que, meu amor, o barraco só estava começando. Se vocês acham que tia Cida ia se contentar só com aquele escândalo dentro da loja, minha gente, senta, porque a vergonha que eu passei foi muito além do que vocês estão imaginando.
Depois de abrir minha bolsa, espalhar minhas coisas no chão e não achar absolutamente nada. Porque, obviamente, não tinha nada. Ela começou a querer vasculhar até meus bolsos, minha carteira, e se deixasse, ela arrancava minha roupa ali na frente dos clientes. E eu implorando, pedindo para ela parar com aquilo, que ela estava me expondo, que isso era calúnia, que eu nunca fiz nada contra ela. E quanto mais eu falava, mais ela gritava. E o povo? Parecia plateia de programa de auditório. Ninguém arredava o pé. E o melhor, quer dizer, o pior, é que ela não só gravou, como começou a fazer live no Facebook. Isso mesmo, live. E eu vendo meu rosto aparecendo ao vivo para todo mundo da cidade, com ela berrando no fundo. Olha aqui, gente, olha quem eu ajudei, quem eu dei emprego, quem eu confiei, e olha como fui paga. Essa é minha sobrinha, viu? Sanguessuga, ladra, falsa. Nunca mais boto um parente aqui dentro. E detalhe, enquanto ela fazia esse show, as clientes no fundo começaram a comentar, cochichar, fazer aquela cara de eu sabia que ela não prestava, porque o povo adora uma desgraça, né? E quando eu achei que não tinha como ficar pior, adivinha? Ela simplesmente chamou a polícia. Sim, minha tia chamou a polícia para mim. E eu parada ali, tremendo, olhando aquilo e pensando, não é possível que eu tô vivendo isso. Isso é um surto coletivo, só pode. Eu tô num episódio secreto de pegadinhas que esqueceram de me avisar. E não demorou nem 5 minutos para a viatura chegar, com sirene ligada e tudo. O povo começou até a filmar a chegada da polícia. Teve uma senhora que eu juro que quase pegou a cadeira de praia e abriu para sentar e assistir. Os policiais desceram da viatura já com aquele jeitão sério, perguntando o que estava acontecendo. E lá vai tia Cida, toda se tremendo, falando aos prantos, apontando o dedo na minha cara. Foi ela, seu guarda. Ela que tá me roubando. Faz dias que tá sumindo dinheiro, mercadoria, e eu achei que era erro meu, mas hoje eu peguei ela no flagra. Ela tava levando coisa escondida. Eu vi. Tá tudo na bolsa dela. Pode revistar. E os policiais, coitados, até tentaram manter a compostura, mas dava para ver que eles estavam constrangidos, porque, né, quando olharam para minha bolsa, só tinha uma garrafinha d'água, um batom quebrado, umas moedas soltas e uma bala de menta mordida. Eles pediram meu documento, começaram a fazer aquelas perguntas protocolares, e eu tremendo mais que vara verde, tentando explicar que aquilo era um mal-entendido, que eu trabalhava ali, que eu nunca roubei nada, que ela podia olhar tudo, revisar câmeras, fazer o que fosse preciso. E minha tia, surtada, continuava gritando, não adianta disfarçar não, eu sei que ela tá roubando. Se não tá na bolsa agora, já levou outras vezes. Ela acha que me engana, mas eu não sou burra. E aí, para minha sorte, ou azar, sei lá, um dos policiais resolveu tentar acalmar a situação e falou: Dona, a senhora tem provas? A senhora viu ela colocando algo na bolsa? Porque a gente precisa entender se é flagrante ou se é suspeita. E tia Cida, do nada, arregalou o olho, ficou muda por 2 segundos e depois soltou: Não, hoje eu não vi colocando, mas eu sei que foi ela. Eu sinto. Eu percebo quando mexe no caixa, quando some mercadoria. Só pode ser ela. Nunca aconteceu isso antes dela trabalhar aqui. Aí eu, sem aguentar mais aquela palhaçada, soltei na lata. Ah, então agora é no feeling, né? Não precisa de prova mais. É só ter um pressentimento que já pode destruir a vida dos outros. Gente, nessa hora até o policial segurou o riso. E para completar o circo, um dos clientes que estava lá, um moço que sempre aparecia na loja para comprar carregador de celular, se meteu e soltou: Olha, seu guarda, eu venho aqui direto, já vi umas coisas estranhas sim, mas nunca foi dela não, viu? Quem vive sumindo com coisa daqui é a sobrinha da dona, aquela outra, a Larissa, aquela que fica no estoque. Sempre vi ela enfiando coisa na bolsa, mas fiquei quieto para não me meter. Quando esse homem falou isso, o silêncio que ficou na loja foi tão grande que dava para ouvir o pio da mosca. E eu, com aquela cara de eu falei, olhei bem na cara da minha tia e disse: Tá vendo? A senhora me humilha, me expõe, me chama de ladra na frente de Deus e o mundo, e a verdadeira sumida é outra. E tia Cida? Ela ficou branca, depois ficou vermelha, depois parecia que ia evaporar ali mesmo de tanta vergonha. Mas, meu amor, segura aí, porque se você acha que ela se desculpou, você tá muito enganado. A palhaçada ainda estava longe de acabar. Se vocês acharam que depois daquele homem abrir a boca e entregar que a tal da Larissa vivia enfiando coisa na bolsa, a vergonha ia bater na cara da tia Cida, acharam errado, viu? Porque ela é dessas. Quando não tem razão, ela dobra a aposta no deboche e na cara de pau.
E sem perder tempo, ela já começou a se fazer de vítima, colocando a mão na testa, tremendo igual papel no vento, e soltando: ai, ai, eu não tô bem, isso é coisa dessa família que quer me destruir. Olha como estão me tratando, eu sou uma mulher trabalhadora, seu guarda, eu sou uma mulher honesta. E enquanto ela fazia esse show todo, eu, do lado, de braços cruzados, olhando bem na cara dela, já estava no modo pistola ativado. Os policiais, coitados, ficaram perdidinhos. Um deles perguntou: senhora, quem é Larissa? E eu, mais rápida que fofoqueira em grupo de WhatsApp, já respondi: é a outra sobrinha dela, policial. Aquela mesma que vive no estoque, que só aparece aqui na frente quando é para pegar dinheiro ou fazer cara de sonsa. E não é que bem na hora que falaram isso, Larissa, toda despretensiosa, sai do fundo da loja segurando uma sacola plástica cheia de coisa? A cena, meus amores, foi digna de novela mexicana. O policial olhou para ela e perguntou: e essa sacola aí, moça? E Larissa, mais falsa que nota de R$ 3, respondeu com aquele sorrisinho sem vergonha: ah, isso aqui? São umas coisinhas que a tia deixou eu levar, ela sempre deixa. E eu, com sangue fervendo, já mandei: aham, deixa sim, deixa na base do pega escondido e não conta pra ninguém, né? A loja inteira parou. O povo arregalou o olho, teve uma senhora que segurou o peito e fez sinal da cruz, e até os policiais trocaram aquele olhar de meu Deus, onde foi que a gente se meteu? Tia Cida, vendo que a coisa ia desandar de vez, correu, arrancou a sacola da mão da Larissa e começou a tentar esconder atrás do balcão, como se ninguém tivesse visto. Só que aí, meu amor, já era tarde. O policial mais novo, que já estava de saco cheio daquele show, foi lá, puxou a sacola de volta e começou a olhar o que tinha dentro. E adivinha? Tinha maquiagem, bijuteria, uns carregadores de celular, capinha de iPhone, perfume, tudo com etiqueta da loja. E eu, com aquela cara de eu sabia, olhei para minha tia e soltei: ué, tia, e aí? Isso aí ela ia levar para quem? Pro Papai Noel? Pro correio elegante? Larissa ficou branca, gaguejando, sem saber onde enfiar a cara. E tia Cida: ah, minha gente, essa mulher conseguiu se superar. Ela simplesmente virou para os policiais e falou: isso é coisa de família, é briga de família, não precisa envolver a polícia não, não, isso aqui a gente resolve em casa, tá tudo certo. E eu, sem aguentar aquela palhaçada, já dei logo o grito: arrem, não senhora. Quando era para me humilhar, me expor, me chamar de ladra na frente de todo mundo, aí podia envolver polícia, gravar live, fazer barraco, né? Agora que a verdade apareceu, quer resolver em casa? Tá achando que eu sou palhaça? O povo na loja começou a comentar mais alto, uns já gravando tudo, outros falando eu sabia que essa loja tinha coisa errada, e teve até uma moça que soltou: menina, isso vai parar no grupo da cidade, certeza. E foi aí que tia Cida percebeu que não tinha mais saída. Ela tentou fazer aquele discursinho de ai, a gente erra, né? Somos humanos, eu tava nervosa, achei que era uma coisa e era outra. Mas, minha filha, desculpa, não compra vergonha não, viu? E eu, com sangue nos olhos, falei bem alto: pois agora vai até o fim, eu quero que registre boletim de ocorrência, eu quero retratação, eu quero tudo. Porque quando é para me fazer de palhaça, vocês sabem. Então agora segura as consequências. E os policiais, que já não estavam mais com paciência nenhuma, falaram: senhora, infelizmente a senhora fez uma acusação falsa, expôs a moça aqui na frente de todo mundo, e agora vai ter que prestar esclarecimento sim. E sobre os produtos com a Larissa, isso aí também vai para a delegacia. E eu só olhei e pensei: ah, o mundo gira, minha filha, e hoje quem rodou foi você. E antes de sair da loja, olhei bem para a cara da minha tia e soltei: traição de sangue, né? Pois agora é traição com boletim, com processo e tudo mais que eu tiver direito. Mas segura aí, que o barraco ainda não acabou não, porque depois disso tudo, a maior bomba ainda estava para estourar. Pois muito que bem, né? Depois da maior vergonha pública que tia Cida e Larissa passaram, achei que dali a gente ia direto para a delegacia, cada um no seu carro, na sua humildade. Mas não, meu amor. Sabe aquele ditado que diz que desgraça pouco é bobagem? Pois então. Na hora que os policiais estavam terminando de pegar meu depoimento e separando os produtos roubados, não é que surge quem? O marido da tia Cida. Isso mesmo, o tio Osvaldo, aquele homem que mais parecia um poste, sempre calado, cara de quem não sabe nem onde tá, só de enfeite mesmo, apareceu todo esbaforido, vermelho, suando igual tampa de chaleira, e gritando: o que tá acontecendo aqui? Me falaram que tão levando minha mulher presa. Isso é perseguição. Isso é armação.
Gente, a vergonha que eu passei não foi pouca, não. Porque o homem chegou, já foi pra cima de mim, dedo na cara, falando que eu era ingrata, que eu tava destruindo a família dele, que a loja era fruto de muito trabalho, de muito suor. E eu, com a mão na cintura, só esperando o momento certo de soltar o veneninho. E ele continuava: você tá querendo ferrar a sua tia, só porque ela te deu emprego quando ninguém mais te quis. Aí não deu, né? Eu olhei bem na cara dele e soltei: não, tio, eu tô querendo a justiça. Porque quem quis me ferrar foi ela, me acusando de ladra na frente de todo mundo. E olha aí, ó, quem é que tava com a sacola cheia de produto escondido? Quem, hein? Eu que não era. O povo na rua já tava tudo com o celular apontado, gente passando de carro diminuía a velocidade só pra ouvir melhor, criança parando de jogar bola pra prestar atenção, até o motoboy da farmácia parou a entrega pra assistir. E quando eu achei que já tinha visto de tudo, tio Osvaldo simplesmente surta. Ele começa a gritar: eu avisei, Cida. Eu te avisei que essa menina ia te trazer problema. Eu falei que ela é igual à mãe dela, que não presta, que só sabe causar confusão. Gente, aí a coisa azedou de vez. Por que falar de mim? Tudo bem, agora meter a minha mãe no meio? Não, não, não. Eu virei um furacão. Me tremia toda, de nervoso, de raiva, e falei: aí você segura tua boca pra falar da minha mãe, porque se tem alguém aqui que não presta, não sou eu, nem é ela. E olha, pelo visto, tem gente nessa loja que não sabe diferenciar cliente de vítima, nem mercadoria de roubo. Tia Cida, que até então estava quietinha, só resmungando no canto, quando ouviu Osvaldo jogar a mãe dele na roda, virou um bicho. Ela começou a gritar de volta: ah, cala tua boca, Osvaldo. Tu nunca me apoiou em nada, sempre foi um banana, um encosto dentro de casa. Agora quer pagar de marido correto? Correto de quê, homem? Tu nem sabe o que acontece dentro da loja. Os policiais, coitados, já nem sabiam para quem olhavam. Eram olhando para mim, outro olhando para tia Cida, um tentando separar o Osvaldo, outro pegando documento. Tava parecendo um episódio de Casos de Família ao vivo. E o pior, o povo na rua gritando, torcendo, comentando como se fosse final de campeonato. Teve até uma senhora que passou e gritou: acaba com eles, menina. Não deixa barato, não. Eu quase mandei um obrigada, fada sensata, mas estava ocupada demais segurando minha própria indignação. E adivinha? No meio desse barraco todo, surge uma terceira voz, uma moça que eu nem lembrava mais que trabalhava ali, a Thalita do caixa. Ela levantou, bateu na mesa e soltou: ah, chega! Agora eu vou falar. Eu não vou proteger mais ninguém. Eu tô há meses vendo coisa errada nessa loja, coisa sumindo, dinheiro que não bate no fechamento, produto que desaparece. E eu nunca falei nada porque tinha medo de perder meu emprego. Mas agora chega. Agora eu falo tudo. A loja inteira fez aquele som de ó em coletivo, igual quando acontece gol no último minuto. E eu, que já estava de boca aberta, só pensei: pronto, agora acabou de vez. E o pior, o que ela contou, meu amor, foi bem pior do que todo mundo imaginava. Menina, quando a Thalita, do caixa, bateu na mesa e disse que ia contar tudo, o silêncio que fez dentro daquela loja parecia até que o mundo tinha parado. A única coisa que se ouvia era o barulho do ventilador velho balançando no teto e o chiado de uma moto passando na rua. Todo mundo ficou de olho arregalado, boca aberta, esperando ela soltar o primeiro podre. E não demorou nem 2 segundos, que ela já largou: se é pra falar, eu vou falar. Quem vive roubando essa loja aqui é a própria dona, a dona Cida, e a filhinha dela, Larissa. Elas passam no estoque, pegam produto, escondem no carro, e depois dizem que foi erro na nota fiscal. Menina, eu quase me engasguei com a minha própria saliva. Eu olhei para a cara da tia Cida e da Larissa, e elas ficaram mais brancas que parede de hospital. Larissa, que até então estava lá toda metida, de braço cruzado, fazendo cara de nojenta, ficou tão pálida que parecia que tinha visto o próprio CPF cancelado. A Cida, então, travou. Simplesmente travou. E tentou dar aquela disfarçada: você tá louca, Thalita. Tá inventando coisa. Cuidado, hein? Isso é calúnia. Mas Thalita estava num surto de sinceridade. Parecia que ela tinha tomado um shot de coragem com energético, porque não calava mais. E jogou mais: ah, calúnia? Quer que eu mostre as fotos que eu tenho? Quer? Porque eu tenho, sim. Eu comecei a fotografar faz tempo. Sempre desconfiei que um dia ia dar ruim e, olha só, chegou o dia. Gente,
Quando ela puxou o celular da bolsa, o povo na loja já fez aquele barulho de torcida de reality show. Tava todo mundo segurando risada, outros arregalados, teve até gente filmando escondido. E a mulher começou a mostrar para os policiais as fotos. Tia Cida enchendo o porta-malas com sacola de cosmético, Larissa saindo com caixa de perfume escondida no meio do casaco, e até vídeo das duas discutindo sobre como iam ajeitar o caixa para esconder os furos. Os policiais ficaram passados. Um deles olhou pro outro e soltou: "Pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é nem caso de furto, isso aqui é um esquema, uma quadrilha familiar." Aí eu tive que rir. Sério. Porque nem eu, na minha maior criatividade, ia conseguir imaginar que o plot twist ia ser esse. E pensa que acabou? Nada. Thalita estava inspirada. Ela virou pro tio Osvaldo, que estava lá calado, com cara de quem percebeu que casou errado, e mandou na lata: "E você acha que ela te respeita? Que é mulher de verdade? Pois saiba que mês passado mesmo ela pegou 1.500 do caixa e foi torrar no motel com aquele entregador da distribuidora. Quer que eu mostre o print da conversa? Porque eu também tenho." A loja inteira desmoronou. Tia Cida soltou um berro que parecia mais um porco sendo degolado. Larissa começou a chorar, gritar, dizer que era mentira, que era tudo armação. O Osvaldo. Gente, ele ficou roxo, depois pálido, depois verde, depois acho que até transparente. Parecia que ia ter um treco ali mesmo. E os policiais, coitados, tentando organizar aquele circo. Um deles virou e falou: "Gente, pelo amor de Deus, vamos todo mundo para a delegacia agora. Lá vocês gritam, brigam, fazem o que quiser, mas aqui não dá mais, não." E foram puxando um por um. Tia Cida algemada, Larissa chorando, Osvaldo andando igual zumbi. E eu? Eu fui no meu carro, plena, com meu batonzinho intacto, porque quem não deve, não teme, né? Mas olha, se você acha que o barraco acabou aqui, tá muito enganado. Porque chegando na delegacia, meu amor, o podre ficou ainda mais podre. Apareceu mais gente para depor, ex-funcionário, fornecedor, cliente, e cada um vinha com uma história mais cabeluda que a outra. Mal eu cheguei na delegacia, já senti que o negócio ia ser diferente daquele dia de queimada no recreio da escola, sabe? Tinha todo tipo de gente: policial sisudo, delegado de cara fechada, testemunha nervosa, e uma fila de ex-funcionários prontos para contar podre melhor que série policial. E o mais engraçado, todos tinham uma história para contar sobre a tia Cida e sua organização familiar. O primeiro a falar foi o João, ex-caixa que saiu da loja por motivos pessoais. Mas, pelo visto, os motivos eram muito pessoais mesmo, porque ele falou que teve que sair quando viu a Cida e a Larissa roubando produto e forjando notas com a cara mais limpa do mundo. E sabe o que ele disse? Olha, eu tinha até medo, porque elas mandavam recado para eu ficar quieto, mas não dava mais. Eu precisava dizer a verdade. O delegado arregalou os olhos, pegou o caderninho e mandou João continuar. Aí ele contou que a loja era uma verdadeira mãe Joana, onde produtos sumiam como mágica, dinheiro do caixa desaparecia no fim do dia e os funcionários que reclamavam? Era demissão na certa. Teve até uma funcionária que ficou 3 dias sem receber salário porque ousou perguntar sobre as contas. Quando o delegado perguntou se ele tinha provas, o João puxou umas fotos no celular que ele mesmo tinha tirado escondido. Enquanto isso, eu estava quase caindo para trás com a quantidade de babado que começava a aparecer. Parecia até que todo mundo na loja tinha combinado de soltar podre no mesmo dia, tipo aquele flamobo da fofoca, sabe? E não parou por aí. A Thalita, que até então estava quieta, se levantou, pediu a palavra e contou que, além de tudo, a tia Cida tinha um esquema com fornecedores para receber mercadoria e vender por fora, ganhando uma graninha extra que não entrava nem no caixa da loja, nem no imposto. O delegado já estava todo animado, anotando tudo, perguntando detalhes. E eu? Só observando aquela cena que parecia mais episódio de reality show do que depoimento policial. E no meio desse fuzuê todo, adivinha quem apareceu? O irmão da minha tia, o tio Zé, aquele figuraça que todo mundo sabe que gosta de uma confusão. Ele chegou furioso, dizendo que não ia deixar a família ser destruída daquele jeito, que tudo aquilo era mentira, e que quem estava querendo se dar bem era eu. Gente, a treta ficou tão séria que o delegado teve que intervir na hora, pedindo calma, explicando que ali não era ringue de luta e que cada um teria chance de se defender. Mas o tio Zé não sossegava, jurando que eu era culpada, que estava armando tudo para ficar com a loja e colocar a tia na cadeia. E sabe o que foi mais engraçado? O delegado, olhando para ele, soltou um sorriso maroto e disse: "Olha, Zé, pelo jeito a confusão na sua família não é de hoje, hein? Vamos ver quem tá falando a verdade no final." E nesse momento eu pensei:
amigo, segura a pipoca que a novela tá só começando. Porque, do lado de fora, os vizinhos e até a galera da praça já estavam sabendo do barraco e comentando alto, fazendo apostas de quem era mais culpado, quem ia sair da cadeia primeiro e quem ia perder a herança da família. E não é que, no meio disso tudo, chegou a polícia de novo com umas sacolas? E nelas, o que tinha? Produtos que sumiram da loja nos últimos meses, devolvidos por clientes que reconheceram as mercadorias de um jeito bem suspeito. O delegado chamou isso de pista quente e a gente quase gritou finalmente. Mas calma que a parte 7 vai ser o grande finale desse circo familiar, com direito a desfecho inesperado, barraco épico e aquela sensação de que você nunca deve confiar em parente quando o assunto é dinheiro e mercadoria. Quando a gente achou que o show tinha acabado, a delegacia virou o palco do maior barraco da história do bairro, e eu no meio, tipo o protagonista da novela mais absurda que já vivi. O delegado chamou todo mundo para a sala de depoimento, já com as provas na mão, as fotos, os vídeos, as sacolas com mercadoria roubada, e até uns documentos que mostravam o esquema sujo da tia Cida e da Larissa. Mas o que ninguém esperava era que o tio Zé, aquele que vinha jurando que eu estava armando tudo, resolveu jogar sujo também. Soltou que a verdadeira líder da quadrilha era a própria esposa dele, a dona Marlene, que nada mais era do que a mãe da Thalita, a caixa que detonou a família inteira. Gente, você consegue imaginar o choque? O delegado ficou com cara de sério isso e mandou chamar a dona Marlene para depor. E não é que a mulher chegou tranquila, com aquele sorrisinho de quem sabe o jogo todo? Ela começou a contar que fazia tempo que cansou da tia Cida mandando e desmandando, roubando e prejudicando todo mundo, e que resolveu juntar provas para colocar um ponto final nessa palhaçada. Nesse momento, a Larissa começou a chorar, a gritar, dizendo que estava arrependida, que só fazia o que a mãe mandava, que queria largar tudo, e que o mais triste era ver como a família tinha virado uma bagunça por causa do dinheiro. E a tia Cida? Ah, amiga, a coitada estava toda acabada, tentando justificar o injustificável, mas todo mundo via que não colava mais. E para fechar com chave de ouro, o delegado soltou a bomba. Como isso aqui é uma investigação séria, vamos encaminhar para o Ministério Público, mas posso garantir que, com essas provas, a justiça vai agir rápido. Aí eu respirei fundo, olhei para todo mundo e disse: quem diria, hein? No fim, fui eu quem acabou ficando limpa nessa história toda, enquanto a família unida mostrou ser uma verdadeira quadrilha. Quando saí da delegacia, o bairro já estava fervendo de fofoca, e eu? Ah, eu me sentia a estrela do momento, a sobrevivente do drama mais escroto e engraçado que podia existir. E sabe o que é melhor? Agora, sempre que alguém me pergunta você roubou a loja, eu só dou um sorriso maroto e respondo: quero apostar que quem roubava era minha tia. E assim termina essa história que parecia impossível, mas aconteceu. Uma verdadeira novela de traição de sangue, com muita risada, vergonha alheia e, claro, aquela dose de justiça que a gente sempre espera. Se inscreve e ativa o sininho para mais.